E é o seguinte, aqui a gente tinha feito, né, na aula passada, esse exercício, né? A gente fez toda a análise dimensional dessa, dessa função aqui, da função de potência, né? Encontramos os adimensionais, nosso π1, π2 e o π3, e chegamos nessa função aqui, né? Basicamente foi essa que a gente encontrou para a bomba. E como eu havia dito a vocês, a gente precisa desses adimensionais para poder resolver essa questão aqui, né? Afinal, a gente tem, tem que fazer uma análise de semelhança aqui e é necessário fazer essa igualdade, né? Essa equivalência dos efeitos, né? Com os adimensionais que a gente está investigando. Para o problema em si, que é uma bomba. Então a situação aqui é a seguinte: a gente vai ter algumas informações, né? E está sendo pedido inicialmente as, a vazão volumétrica aqui do modelo, né? Só reler a questão rapidamente aqui com vocês. Um protótipo de uma bomba de água tem um diâmetro de rotor de 61 centímetros e é projetado para uma vazão de 0,34 metro cúbico por segundo, a uma rotação de 750 RPM. Um modelo de bomba com o diâmetro de rotor 30,5 centímetros é avaliado com ar, massa específica, com rotação de 1.800 RPM. Desprezando os efeitos do número de Reynolds, para condições similares, qual deve ser a vazão volumétrica do modelo e se o modelo da bomba requer uma potência de 0,082 para HP para ser acionada, qual deve ser a potência que o protótipo precisa. Então, a gente tem duas situações, né? A primeira é encontrar a vazão volumétrica do modelo, que vai ser feito os testes, baseado nas informações que temos do protótipo e as informações iniciais do modelo, e posteriormente, com esses dados, a gente poder ter noção de quanto seria a potência da bomba para estas condições aqui, baseado no teste do modelo. Então, nesse tipo de problema, pessoal, de análise de semelhança, o interessante é anotar todas as informações que a gente tem, começando aqui, diâmetro do protótipo, né? Lembrando de colocar esse índice P aqui para não se confundir. 61 centímetros, a vazão do protótipo, né? Chamado QP, de 0,34 metro cúbico por segundo. Rotação também foi dada, nosso ômega. Para 750 RPM. E esse ômega aqui também é o ômega do protótipo. E aqui encerra as informações que a gente tem do protótipo, né? E aqui a gente, só no finalzinho é que a gente tem aqui, está sendo perguntado a vazão e posteriormente a potência, né? Que o protótipo necessita. A gente não sabe a potência. Então, dando continuidade, a gente anotar essas informações, a gente vai ter o diâmetro do modelo, então dm. Lembrar desse índice, 30,5 centímetros. A massa específica, que a gente está lidando com ar, né? Então, do modelo, de 1,24 kg por metro cúbico. Consequentemente, como a bomba aqui é uma bomba d'água, a gente vai utilizar o Rho da água também. Tá? E 1.000 kg por metro cúbico. E a rotação do modelo de 1.800 RPM. Então essas foram as informações que a gente tem, né? Além disso, a gente vai ter aí a potência do a potência do modelo de
de 0,082 HP. E está sendo pedido a vazão volumétrica do modelo, né? A gente não sabe. E a vazão volumétrica do modelo e a potência aqui do protótipo. A gente também não sabe. Então, é o seguinte, pessoal, o que é que a gente precisa prestar atenção aqui? Quando a gente olha para esses dados aqui do problema, que a gente anotou, o que é que dá para a gente perceber? Que o diâmetro, se a gente olha geometricamente, a bomba modelo, né, o modelo onde vai ser feito os testes, antes de partir para o protótipo, ele tem basicamente a metade do tamanho do protótipo, né, da bomba que se deseja produzir. Então tem aqui 30,5, né, metade de 61 centímetros. Aí o que é que a gente não pode fazer? Ora, se o protótipo ele tem um diâmetro de 61 centímetros e uma vazão de 0,34, se o diâmetro do modelo é de 30 centímetros, vou fazer uma regra de 3 aqui. Isso a gente não pode fazer. Quando a gente faz isso, a gente não está fazendo semelhança dinâmica dos efeitos que acontecem nas duas bombas. E a gente se a ideia é a gente ter uma semelhança entre eles para poder validar e poder ter confiabilidade no que a gente está fazendo, a gente precisa ter essa semelhança dinâmica. E para a gente fazer a semelhança dinâmica, a gente tem que ter uma igualdade dos efeitos. Esses efeitos aqui a gente pode correlacionar com os números adimensionais que a gente encontrou. O problema diz que a gente pode desprezar os efeitos do número de Reynolds, né? Então, basicamente, o que isso quer dizer? A gente não vai levar em consideração a viscosidade. Só que a gente não, por isso que não foi informado viscosidade da água nem viscosidade do ar, porque não é o problema, a gente não está interessado nisso, tá? Então, a ideia mesmo é descobrir essa vazão em função dos outros números adimensionais que gerenciam, né? Não que gerenciam, mas que é, tem todo o efeito sobre esse estudo aqui, que é da bomba. Como a gente viu anteriormente, digamos que a gente não tivesse feito isso aqui, né? Feito essa análise dimensional. A gente ia precisar da análise dimensional para poder chegar nessas semelhanças. Então, como eu falei ontem, nem todo problema vai dizer para a gente a função bonitinha, tipo esta daqui, para a gente resolver. Olhando para esse problema, aqui a gente tem potência envolvida, né, de bomba. Uma das coisas a se pensar, a gente poderia justamente vir com essa função aqui, né? Que a potência ela vai depender do caso aqui, né? Da potência da bomba, da vazão, do diâmetro do rotor, da rotação, da massa específica e da viscosidade. No caso, a viscosidade a gente poderia desprezar, porque está sendo dito para a gente não levar em consideração o número de Reynolds. E aí entra um pouco do que a gente comentou, que é conhecer o problema que a gente está analisando, né? Conhecer o conceito de forma geral daquilo ali. Às vezes a gente vai trabalhar com a bomba, tem problemas que envolvem moinho de vento, enfim, aí a gente precisa ter um certo conhecimento prévio sobre algumas coisas para poder resolver esses problemas. No geral, a gente vai ter aquela informação aqui dessa função, né? Ah, potência, força, não sei o que, depende de tais variáveis. E a gente consegue resolver de forma mais simples. Mas, digamos que esse problema aqui não desce. Uma coisa que a gente poderia fazer era dizer que, sei lá, a vazão é função da potência, da rotação, do diâmetro, da massa específica, juntar essas informações numa, numa equação tipo esta aqui e resolver os adimensionais. Provavelmente a gente vai chegar na mesma resposta, só que de forma diferente, né? No nosso caso, a gente vai utilizar o que a gente fez no exercício passado, porque nesse exercício aqui a gente está correlacionando uma bomba, né? E aqui a gente tem exatamente a mesma coisa. Então, por isso a gente vai utilizar esses adimensionais, excluindo esse daqui, porque a gente não está interessado no número de reinos, nos efeitos de viscosidade, certo? Então, como a ideia, né, como a gente já comentou, é ter uma semelhança dinâmica dos efeitos que ocorrem no modelo e no protótipo, e aqui inicialmente a gente está interessado na vazão, né? Então, quando a gente olha para esses dois adimensionais, vai escolher o adimensional que tem vazão.
A gente não vai escolher esse adimensional aqui para fazer essa semelhança, porque não conhecemos a potência do protótipo, que é uma coisa que a gente vai encontrar depois. Mas a gente conhece, a gente pode analisar esse daqui porque a gente conhece a rotação dos dois, tanto do protótipo como do modelo, e conhecemos o diâmetro dos dois também. Além disso, conhecemos a vazão que a bomba protótipo necessita, né? Que ela foi projetada. Então, com essa informação, a gente consegue ter a vazão lá do nosso modelo. Então, a semelhança dinâmica, a gente vai pegar esse adimensional, que a gente correlacionou, que foi o nosso π2 da questão passada, certo? E o que é que a gente vai dizer aqui? Que substituindo aqui esses termos dessa equação, basicamente isso. A gente vai dizer que a rotação, vou pegar o ômega aqui, a rotação do protótipo, ela vai ser, e tudo isso vai ser igual ao para o modelo. A gente tem isso aqui é o que a gente chama de igualdade, desculpa, semelhança dinâmica. Então, substituir aqui os índices. É importante a gente anotar todas essas informações previamente, tá, pessoal? Então, nota aqui, o intuito é a gente encontrar, ó, a vazão do modelo. O que a gente vai fazer é isolar a vazão dessa equação aqui. Quando a gente isola a vazão desta equação, vou fazer essa primeira parte e a parte de potência eu deixo para vocês fazerem, tá? Para a gente não tomar tanto tempo, tanto do nosso tempo da aula de hoje, porque a gente precisa já iniciar a parte de escoamento interno. E amanhã finalizar com escoamento externo. Bom, pessoal, isolando aqui a vazão do modelo, né? Você vai passar aqui para o outro lado, tudo isso que está dividindo vem para cá, e aqui que está multiplicando vem para o outro lado. Basicamente, a gente vai ter a vazão do protótipo, vezes uma aqui, gosto de deixar assim em várias frações, vou explicar para vocês o porquê. Aqui vai ficar ômega do protótipo, né? Vezes essas informações. Então, é a partir dessa equação aqui, que a gente obteve de semelhança dinâmica dos efeitos, a gente vai descobrir a vazão aqui do nosso modelo. O que acontece? Nesse caso, a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de conversão desses valores aqui. Por quê? Aqui a gente vai ter RPM dividido por RPM, centímetro ao cúbico dividido por centímetro ao cúbico. Então a gente vai ter aí uma homogeneidade, né? Já que o que tem em cima tem embaixo, no final das contas vai restar a unidade da vazão, que é metro cúbico por segundo. Ah, professor, se essa vazão aqui a vazão do protótipo fosse dada em metro cúbico hora, a vazão do modelo a gente iria encontrar para estas condições aqui, metro cúbico hora, já que aqui não precisou fazer nenhuma conversão. Agora, se o diâmetro do modelo estivesse, por exemplo, em milímetros, e aqui tivesse em polegada, aqui tivesse em RPM, e aqui radianos por segundo, aí sim a gente precisa fazer conversões. Não é o caso dessa questão aqui, tá certo? A mesma coisa vale para potência. A gente não precisa converter HP para watts e depois converter de volta para HP, já que todas as nossas variáveis estão na mesma dimensão e não precisa fazer esse tipo de conversão, tá? E a nossa resposta final da potência sai exatamente em HP, que é uma unidade de potência no sistema inglês, tá certo? Deu para entender, pessoal, a questão da semelhança dinâmica quando a gente fala aqui? Deu sim, professor. Então, o que é que eu peço, vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa para isso aqui, ó, porque aqui a gente vai encontrar a vazão, que consegue calcular a vazão substituindo os valores. Com essa informação da vazão, substitui aqui, faz a igualdade desse coeficiente de potência, desse número adimensional aqui, e vai encontrar a potência do protótipo, tá certo? Basicamente isso que vai ser feito. Outra coisa que eu havia comentado ontem era tentar fazer esse problema utilizando as variáveis repetentes, em vez de ser ρ, Q e D, utilizar ρ, ômega, D. Vocês vão ver que vocês chegam na mesma resposta aqui. Lógico, os adimensionais vão ser diferentes, mas aqui a resposta final que a gente faz vai ser a mesma, tá? Queria que vocês tentassem fazer isso
caso vocês encontrem alguma coisa diferente, trazer para a gente discutir, tá certo? Professor, Oi. nesses exercícios de MacFlu, sempre vai usar a semelhança dinâmica ou vai ter exemplo com a cinemática e a geométrica? Então, de certa forma, nesse exemplo aqui, a gente acaba utilizando a semelhança geométrica, tá? A gente acaba utilizando aqui porque a gente só tem a relação. Aqui é basicamente aquele nosso alfa, de 1 para 10, a relação de ampliação, de redução que a gente tem aqui. E aí, aqui nesse caso, a gente precisa utilizar a semelhança geométrica para poder fazer uma leitura correta dessa escala. E a semelhança cinemática, quando a gente fala, é basicamente, lembra aqui, ó, quando a gente, que eu apaguei todo o slide. Quando a gente analisa a semelhança cinemática, deixa eu até parar a apresentação. A gente faz aquela análise no mesmo ponto, né? Se a gente está interessado naquele exemplo lá do slide, que era a velocidade, né? Num determinado ponto no nosso carrinho, para o protótipo e o modelo, esse ponto tem que ser a mesma coisa, certo? Então a gente não pode mudar esse ponto de análise quando a gente faz esse tipo de coisa. E aí, nesse caso, voltando aqui para aquela questão do avião, por exemplo, deixa eu colocar aqui a tela inteira. Nesse caso aqui da questão, essa questão aqui do avião, a gente envolve um momento, né? Momento de lançamento devido à propulsão. Então, a gente não pode, por exemplo, aqui mudar essa avaliação do momento, onde esse momento é calculado, do protótipo para o modelo. Então, a gente acaba fazendo é, intrinsecamente as duas semelhanças ao mesmo tempo, tanto a geométrica como a cinemática. Quando a gente faz a dinâmica, a gente meio que está englobando quase tudo, tá? Porque a gente faz, a gente usa da semelhança geométrica, pode fazer isso separado, sem problema nenhum, para fazer essa análise de quanto que é o coeficiente alfa da geométrica, e a gente tem que levar em consideração as mesmas posições de efeitos externos quando a gente analisa os dois casos, tanto o protótipo como o modelo, para poder fazer essa semelhança dinâmica. Tá certo? Tá certo, mas sempre fica nesse padrão igual a uma Isso. equação a outra. Vocês vão igualar porque quando é feito voltando lá para a questão da geométrica, que é mais fácil porque também tem a equação. É, Então, ali na geométrica, a gente vai fazer o quê? Vai basicamente pegar uma unidade de comprimento, né, de um e dividir pela do outro. E vai ter o coeficiente alfa. Em alguns casos, pode ser que o alfa seja dado, ou ele vai estar em forma de escala, como é o caso dessa questão que eu acabei de mostrar aqui para vocês. De maneira geral, vai, vai ser necessário fazer essa semelhança dinâmica, que é essa igualdade, né, dos números adimensionais, porque o intuito é justamente fazer uma equivalência, né, ter tudo que acontece em um caso, no caso, por exemplo, no modelo, e aconteça exatamente a mesma coisa no protótipo. Isso fica muito claro quando a gente fala, por exemplo, no número de reinos, né, que foi o que eu havia comentado ontem com vocês. Imagina que a gente está interessado lá em calcular a força envolvida num corpo que está submerso. Se a gente tem um caso real, né, onde a gente vai aplicar nosso protótipo, e ali a gente tem um escoamento majoritariamente turbulento, se a gente for fazer análise num modelo em uma escala reduzida, num caso mais simplificado, para a gente fazer mais fácil a análise, se a gente faz em um escoamento laminar, a gente não tá coerente, né? Porque o efeito que na realidade vai estar submetido é um efeito de escoamento turbulento. Quando a gente faz no laminar, a gente muda completamente. Por isso que necessita dessa igualdade, tá? Necessita dos dois efeitos serem iguais. No caso, por exemplo, escoamento turbulento em um, escoamento turbulento em outro. Por isso que faz a igualdade do número de reinos. Nesse caso aqui, a gente fez a igualdade das desse, opa, desse adimensional de rotação e vai fazer aqui a igualdade do adimensional de potência. Porque, como eu falei, a gente não pode simplesmente olhar aqui geometricamente para os tamanhos e sair aumentando duas vezes, diminuindo duas vezes, etc. Não pode fazer isso, que aí a gente acaba cometendo um erro e não é interessante fazer isso, tá certo? Tá certo, professor. Obrigado. Então, pessoal, vai ficar esse deverzinho de casa aí para vocês tentarem fazer aqui essa parte da potência, tá? Tentar fazer também essas questões aqui para a gente poder comentar na aula de revisão ou quando a gente tiver algum momento. Pessoal,
nosso calendário, não sei se vocês já deram uma olhada, ele tá um tanto apertado, né? Ele tá um pouco corrido até nossa avaliação, que é próxima semana. Final do semestre ele já acaba na outra semana, né? Então esse semestre foi bem corrido. E aí vou confirmar com o professor Douglas e a professora Camila direitinho, questão das nossas datas, principalmente da prova. Se eu não me engano, tá para o dia 23, lá no CH tá dia 22. Mas, de qualquer forma, se a gente ficar corrido essa semana, principalmente com o assunto de amanhã, desse comento turbulento, eu faço com vocês de novo aquela aula, uma aula de exercício só para a gente fazer esse comento turbulento, porque é a parte, principalmente o cálculo iterativo que a gente faz, envolve um pouco de iteração. Eu faço com vocês isso aí no domingo, de novo, que eu acho que foi bem produtivo. Domingo passado, veio muita gente, mais do que eu esperava, porque era domingo, né? Na teoria a gente não pode ter aula, mas, como eu falei para vocês, era uma coisa extra que eu quis, eu quis fazer com vocês para melhorar essa questão de exercícios. E para a gente não ficar muito corrido com revisão, com nada desse tipo, talvez hoje, por exemplo, a gente dê só uma pincelada na parte teórica de escoamento interno laminar e tentar montar alguma coisa de exercício, se der tempo, e aí a gente acaba partindo direto para o caso de escoamento turbulento amanhã. E também tentar ir o mais rápido possível para o exercício, para a gente poder exercitar com mais tranquilidade e não ficar. Porque o nosso tempo está curto. Então, eu prefiro fazer que a gente foque mais em exercício, por causa do nosso tempo, porque vocês têm um material de estudo muito bom que está no CGA. Aí vocês podem tirar dúvida é, em um outro horário ou alguma coisa desse tipo, para não ter problema quanto aos estudos de vocês, tá certo? Então, se ficar corrido, infelizmente, eu não quero que a gente faça, por exemplo, a prova dia 23, eu vou fazer com a revisão com vocês dia 22, porque a gente gastou muito tempo nisso, tá? Então a ideia é que a gente faça, tentar fazer o máximo de exercício possível, principalmente esse momento turbulento, que eu acho que é a parte é a parte chave dessa nossa unidade. E a gente vai iniciar já agora a parte desse comento interno. Por isso que eu deixei a questão incompleta com vocês, para a gente poder já amanhã entrar com a parte desse comento interno também e comentar sobre já esse comento turbulento, tá certo? Deixa eu só abrir aqui o slide. Pessoal, enquanto o slide está baixando, eu vou pedir licença a vocês aqui rapidinho e já volto, tá?
pessoal, voltei. Bom, terminou aqui de baixar o slide, e aí a gente já dá início a esse segundo tópico da nossa aula. Bom, vou colocar para apresentar de novo. É o seguinte, pessoal, esse tópico, eu não sei se algum de vocês tá usando algum livro, mas normalmente ele tá ali, né, entre o capítulo 6 do Fox e capítulo 5 do livro do White. Eu não lembro de cabeça dos outros livros, porque eu costumo usar mais o Fox e o White, certo? Basicamente todos têm o mesmo título, né? Escoamento viscoso interno, no nosso caso aqui incompressível também, tá? É, nesse primeiro momento, a ideia é a gente trabalhar mais com escoamento laminar, e na próxima aula a gente comenta um pouco sobre o escoamento turbulento, tá certo? Então, o que é que pra gente iniciar, né? Que a gente já viu, né, que os efeitos viscosos, eles vão resultar no número de Reynolds, e que o número de Reynolds em si, esse adimensional, que a gente já comentou e que vocês já viram sobre isso lá na primeira unidade, quando a gente fala de conceitos fundamentais de escoamento turbulento e escoamento laminar, é com esse adimensional que a gente sabe, basicamente, se a gente está lidando com um escoamento turbulento ou um escoamento laminar, né? A turbulência, ela vai ocorrer, né, quando as forças do fluido, as forças viscosas, né, não são capazes de conter as flutuações aleatórias do movimento, porque e aí o escoamento se torna um pouco caótico, né, vai se tornar caótico. Porque no escoamento turbulento a gente não tem bem definidos as camadas de escoamento e nada desse tipo, porque como o próprio nome sugere, né, é um escoamento turbulento. E aí o número de Reynolds a gente acaba utilizando ele para poder fazer todos os nossos cálculos e se basear em algumas coisas que a gente vai comentar mais adiante. Em relação aos dois casos, né, tanto o escoamento laminar como o escoamento turbulento, a gente vai ter aqui, esse caso está ilustrando aqui um pouco mais um perfil de velocidade que a gente conheceu, né, bastante lá no escoamento laminar, né, esse perfil parabólico. Imagine que aqui seja um duto de um diâmetro D. E com o número de Reynolds, basicamente a gente tem duas equações, né? Que com o número de Reynolds a gente consegue calcular, né? Consegue determinar esse comprimento de mistura, onde há uma variação aqui desse perfil, e o perfil de velocidade ele não está completamente desenvolvido ainda, né? A gente não ainda está tendo efeito sobre a rugosidade do tubo aqui. Então, inicialmente, quando a gente olha para essa figura, a gente vê que perfil de velocidade, a gente vem com um perfil de velocidade linear, né, um perfil de velocidade uniforme. Quando entra em contato com o tubo, as forças viscosas começam a agir, né, fazendo com que a velocidade vá diminuindo próximo à parede. E quando a gente tem um perfil completamente desenvolvido, a gente chega naquele perfil que a gente conheceu, né, que a gente já viu isso lá na unidade passada, aquele perfil parabólico. E esse comprimento de mistura, antes da gente atingir, né, o perfil completamente desenvolvido, a gente consegue determinar basicamente com a relação aqui do número de Reynolds, né? Tanto para o escoamento laminar para o escoamento turbulento. Lógico que a gente primeiro precisa calcular o número de Reynolds para saber se a gente está lidando com escoamento laminar ou turbulento, tá? As tensões de cisalhamento, no caso do escoamento plenamente desenvolvido e também em regime permanente, né? Quando a gente tem um diâmetro constante, a gente tem aquela equação que a gente viu mais ou menos em alguns exercícios, né? Na via Stokes, né? Que o gradiente de pressão ele vai ser menos o ΔP sobre L, que é a queda de pressão por unidade de comprimento, que a gente vai ter. Esse menos aqui é em função do decaimento que a gente tem da pressão com o aumento do comprimento, como a gente pode ver nessa figura aqui. Imagina aquela mesma situação, está aqui a tubulação e a entrada dessa tubulação e o fluido vai passar aqui. Ele vai entrar com uma pressão P0, vamos chamar de P0, a pressão inicial. Nota que é uma pressão mais alta, e à medida que aumenta o comprimento, né, aqui da nossa tubulação, essa queda de pressão vai aumentando, né? A gente vai tendo um decaimento aqui até a gente chegar naquela região do escoamento plenamente desenvolvido, que eram aqueles nossos casos onde a gente tinha aquele ΔP
o del P e del X constante, né? Aqui a gente tem uma reta e aqui a gente não tem um comportamento linear, de forma que existe uma mudança aqui grande nessa pressão, né? Em formato, quando a gente olha para essa curva aqui. Então, basicamente, o que, é que a gente consegue correlacionar com isso? É que a pressão ela vai diminuindo, né, com a medida que a gente aumenta o comprimento. Isso é uma informação importante que a gente vai levar ela até o final aqui desse nosso assunto, quando a gente for definir as perdas de carga propriamente ditas, né, que a gente observa que a pressão ela vai diminuir. Quanto maior for o comprimento, a gente consegue perceber esse decaimento da pressão. E aí, pessoal, no o foco da aula de hoje, né, escoamento laminar. Do escoamento laminar, a gente viu muita coisa e a gente desenvolveu algumas equações lá utilizando as equações de Navier-Stokes, né? Onde a gente tem aqueles casos de placas paralelas, né? Então, aqui um exemplo, se a gente pegar as equações de Navier-Stokes para placas paralelas, nós chegamos basicamente nestas equações aqui, né? Tanto para o perfil de velocidade, tensão de cisalhamento, velocidade média e aqui aquela vazão por unidade de comprimento, né? Isso aqui a gente pode aproximar o caso daquelas equações de placas paralelas para um sistema hidráulico, né? Onde a gente tenha um fluido, né? Nesse caso aqui, um pistão, ele está parado em relação a esse cilindro e existe aqui uma pequena folga entre eles. Essa folga é uma folga muito pequena, pessoal. E aí a gente pode fazer a modelagem desse escoamento, do que está acontecendo entre as paredes, né? Do pistão e desse cilindro, de forma que a gente utiliza as equações de Navier-Stokes e modele para esse caso aqui e consigamos a gente identificar o que acontece entre essas paredes. Então, a gente não vai fazer esse desenvolvimento, porque isso aqui a gente já fez na segunda unidade, certo? O que muda aqui é que esse A é a folga, onde, na verdade, quando a gente estudou, né, a gente utilizava aqui um H ou algo desse tipo. Aqui o que muda é só o A, que é a folga propriamente dita aqui desse nosso problema. Da mesma forma, a gente teve casos, né, de uma superfície móvel e uma superfície fixa, que é o caso aqui de um mancal de deslizamento, né, onde a gente tem o mancal, né, ele vai girar. Isso a gente viu algo semelhante a isso lá na primeira unidade. Então, o mancal gira de forma que o eixo vai girar e o mancal ele vai ficar estacionário, né? Então, se a gente der um zoom nessa região aqui, a gente vai ter uma placa fixa, que é o mancal, e a placa móvel, que é o cilindro, né? Isso aqui é um zoom de forma que a gente visualize duas placas, né? E entre elas vai ter aqui uma película de fluido. Da mesma forma do caso passado, que muda que o H que a gente utilizava lá nas equações de Navier-Stokes virou um A, um Azinho, que é a folga basicamente que existe entre um mancal e o eixo. E aqui essas equações a gente também desenvolveu, né? Utilizando as equações de Navier-Stokes. Já fez isso na aula anterior. Não é o caso da gente fazer agora, mas foi basicamente isso que a gente fez. E a gente pode ser aqui seriam as aplicações diretas daquelas equações. O que é que a gente mais vai utilizar, né? Quando a gente tem um escoamento em tubos, que também vem esse equacionamento aqui vem lá das equações. E aí, pessoal, essas aqui são o que a gente vai utilizar majoritariamente, né? Porque os nossos escoamentos normalmente estão em tubos. Então a gente pode utilizar diretamente essas equações aqui para vazão, perfil de velocidade e velocidade média. O que é que vai acontecer? A gente tem alguns problemas aqui, como esse aqui de placas fixas, esse aqui de placa móvel. Pode ser até que tenha isso no questionário de vocês também, eu não cheguei a dar uma olhada ainda, mas pode ser que tenha, mas basicamente o que a gente vai fazer? Calcular a velocidade, calcular o número de Reynolds, ver se foi laminar ou turbulento, para saber se vai poder utilizar essas equações. Aqui, como a gente já a explanação, né, desses conceitos iniciais, a gente sabe que vai utilizar direto essas equações. Os próprios problemas dizem aqui para considerar um escoamento laminar, tá? Nesses dois casos. Vou deixar para vocês fazerem essas duas questões, certo? Basicamente, a aplicação direta dessas equações aqui que a gente desenvolveu lá em Navier-Stokes, e o que a gente vai fazer hoje, para a gente deixar pronto para a próxima aula, antes de a gente começar a falar sobre escoamento turbulento, propriamente dito, a gente vai fazer essa questão aqui, que é uma aplicação direta daquelas equações de escoamento laminar em tubos, tá? De novo, pessoal, isso aqui
recomendo fortemente que vocês leiam o documento de aula que vocês têm no SIGA, certo? Para não ficar, se ficou alguma coisa que não ficou clara, a gente discute, tá certo? Mas para a gente tentar fazer o máximo de exercício possível, porque eu acho que a gente consegue fixar melhor o conceito com essas aplicações diretas, tá certo? Vou só reduzir aqui um pouco essa figura. Então é o seguinte, pessoal, nesse problema a gente tem o quê? Um viscosímetro simples e preciso, ele pode ser feito com um tubo capilar, né? Ou seja, um tubo com diâmetro muito pequeno. Se a vazão em volume e a queda de pressão forem medidas e a geometria do tubo for conhecida, a viscosidade de um fluido newtoniano poderá ser calculada. Então, a gente pode calcular aqui, né, a, a viscosidade com um sistema semelhante a este aqui, desde que a gente conheça essas informações iniciais, como vazão, queda de pressão e conheça a geometria desse tubo. Então, um teste de um certo líquido, um viscosímetro capilar, forneceu os seguintes dados: uma vazão de 880 milímetros cúbicos por segundo, e um comprimento do tubo de 1 metro, diâmetro do tubo de meio milímetro e uma queda de pressão de 1 megapascal. Determinar a viscosidade do líquido. Então, primeira coisa, pessoal, a gente fazer nesse problema seria o quê? Calcular o número de Reynolds. Para quê? Para saber se deu um Reynolds laminar ou um Reynolds de um escoamento turbulento, ou até mesmo se ele está na zona crítica, certo? Como eu falei para vocês, eu não vou fazer essa parte agora porque a gente está tratando dos exemplos iniciais e aqui é um caso de escoamento laminar. Só que o que acontece? Em alguns livros, e eu vou confirmar isso com os outros professores para a gente chegar no mesmo, a gente ter a mesma, tá falando a mesma coisa. Como vocês estão vendo aqui, o Reynolds, um regime de escoamento é considerado laminar quando a gente tem um Reynolds menor que 2.000 e um Reynolds maior que 4.000, a gente vai ter um escoamento turbulento, um regime turbulento. Em alguns livros, e essa faixa, né, do número de Reynolds do escoamento laminar, pode ser que ele esteja 2.300, 2.400. Eu não me recordo agora quanto foi que está no documento, o texto de vocês de estudo, se é 2.000, se é 2.100, se é 2.200, 2.400. Por isso que eu vou conversar com os professores para a gente chegar nesse mesmo valor e não ter nenhuma alteração. Eu costumo utilizar 2.000 para a título de sala de aula, tá? Mas vou conversar com eles para a gente chegar no mesmo valor a ser utilizado e a gente não ter problema quanto a isso. Por isso que a gente não vai fazer esse cálculo inicial aqui. Se a gente for fazer, vai dar um valor abaixo de 2.000 e a gente vai chegar à conclusão que é um escoamento laminar, tá certo? Bom, nesse problema, a gente tem algumas informações que foram calculadas, foram dadas, né? Vazão, o resto está na figura. A gente conhece a vazão aqui desse escoamento. Opa, que vale 880 milímetros por metro cúbico. Então a gente já nota aqui que é uma vazão muito baixa, né? Uma vazão baixa para um diâmetro muito baixo, consequentemente, vai ter uma velocidade baixa também. Aqui a gente já conhece o diâmetro, o comprimento e a queda de pressão. Então, quando a gente volta aqui para aquelas equações de escoamento laminar em um tubo, vai ter a equação da velocidade, do perfil de velocidade e de vazão. Essa equação aqui de vazão é a que a gente vai utilizar para determinar a viscosidade, porque aqui a gente conhece vazão, queda de pressão, diâmetro e conhecemos também o comprimento, ou seja, a partir dela a gente chega na viscosidade se a gente estivesse fazendo, por exemplo, esse experimento. Então, Q é igual a π delta P vezes d a quarta sobre 128.000 sobre L. Escrevendo aqui rapidamente essa equação, é dito o seguinte, que a vazão opa, π vezes delta P vezes d a quarta
128 mil vezes L. Então, basicamente, isso aqui que a gente utiliza nos escoamentos laminares. Quando a gente está, como o nosso interesse aqui não é o cálculo da vazão em si, nem da queda de pressão, existem alguns exemplos que a gente acaba calculando a queda de pressão. O intuito aqui é a gente saber exatamente a viscosidade, né? Porque isso aqui é um experimento. Então, isolando aqui a viscosidade desse nosso problema. Calcula a, a partir dessa equação. Então, notem que é relativamente mais simples, tá, pessoal? Os casos que a gente tem de escoamento laminar, eles acabam se tornando mais simples. Por quê? Porque a gente basicamente faz uma utilização direta das equações que a gente já tem desenvolvidas. A gente não tem tanto trabalho de algébrico, de cálculos separados para substituir aqui. Uma ou outra questão que envolve manometria, né, que a gente viu lá na primeira unidade, para a gente calcular essa queda de pressão, pode estar presente. Mas, a princípio, a gente vai utilizar essas equações que a gente tem aqui. Já no caso de escoamento turbulento, que a gente vai ver amanhã, não adianta a gente começar agora porque a gente não tem tempo, é que a gente vai ter um pouco mais de trabalho e tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora que a gente está resolvendo os problemas, porque envolve principalmente o uso de tabela e de gráficos. Eu acho até que vai ser melhor explicar isso para vocês remotamente do que presencial, por incrível que pareça, porque a gente consegue ter um dinamismo, eu acho, um pouco melhor aqui do que a gente costuma ter no presencial. E assim, essa primeira parte, né? Uma primeira parte, isso aqui é só uma ideia inicial do que a gente vai ver, tá, pessoal? Sobre escoamento viscoso, como é que essa viscosidade ela vai acabar influenciando na queda de pressão e como é que isso influencia nos escoamentos em si. Ao final desse assunto, a gente vai estudar, vai tentar fazer com que vocês aprendam, né, a fazer dimensionamento de tubulações, que envolve um pouco de cálculo interativo, tá? E o cálculo de perda de carga em si, que eu acho que é o ponto mais importante dessa nossa unidade. Então amanhã a gente vai deixar isso bem consolidado para fixar bem esses conteúdos e principalmente as principais diferenças, né, dos escoamentos laminares e turbulentos, tá? Lembrando que isso aqui é um foco inicial em escoamento interno. Confesso a vocês, eu não sei se a gente vai ter tempo de, de conversar sobre escoamento externo. Estou preocupado um pouco com o prazo. E como eu falei com vocês, eu vou conversar com os outros professores para a gente chegar num consenso da prova, se vai ser dia 22, 23 ou se vai mudar. Se não mudar, domingo, eu estou aqui com vocês para a gente fazer alguns exercícios. Se mudar, a gente tem mais um pouco mais de folga para fazer essas aulas de revisão e aula de exercício. Tá certo? Eu vou encerrar a aula hoje, pessoal, por aqui, para a gente não ficar com quebra no assunto, para amanhã a gente falar só sobre escoamento turbulento, certo? E poder aproveitar mais o tempo resolvendo algumas questões. Tentar fazer pelo menos as duas questões que a gente tem nos slides de amanhã, uma de perda de carga e a outra de cálculo iterativo, para que a gente faça uma aula de exercício focada só nas questões de escoamento turbulento, ok? Melquias perguntou. Não consigo. Pode sim, Melquides, pode assistir as aulas em qualquer horário, tá? Ignata me falou que na primeira unidade usou o Renius 2300, tá certo, beleza. E Sérgio, esse slide é o que eu costumo utilizar nas aulas presenciais, tá? O slide que vocês têm no Cigar é o slide da professora Camila e é bem melhor do que esse, certo? Ele é bem mais completo, tem bem mais informações. Por que que eu não utilizei ele? Porque como ele tá maior e tem mais informações do que o meu, e eu queria que a gente chegasse pelo menos nos exercícios e montasse alguma coisa aqui hoje, eu fiquei com receio de não conseguir, que a gente não conseguisse chegar onde a gente chegou hoje, tá?
Por isso que eu dei uma acelerada e a gente ficou essa correria toda, tá certo? Mas posso sim, Sérgio, eu posso colocar no cigarro. Mas assim, estudar por slide, pessoal, não é uma recomendação, tá? Não é o ideal porque não tem informação suficiente. Aqui são coisas que a gente acaba colocando separadas do livro, sem tantas informações, porque a gente vai comentando, tá? Então a ideia mesmo é que ler aquele material, utilizar o livro, se tiver o livro, para fazer leitura e discutir nas aulas os pontos de cada conteúdo, tá certo? Tá, eu vou colocar, Fabiola, tanto o que a gente fez de análise dimensional na aula passada e vou deixar essas questões separadas aqui nesse slide para não acabar misturando com o que está lá o da professora Camila, que ela colocou. Porque eu não sei se vocês perceberam aqui, a cronologia tá um pouco quebrada e lá no da professora Camila vocês têm uma ordem cronológica muito melhor e fica muito mais fácil de entender, tá? Até acabei passando algumas coisas que é comentado, né, nos slides dela e que está no texto para que a gente chegasse no ponto que a gente chegou hoje. Mas eu vou colocar para os exercícios vocês tentarem resolver, tá certo? Sim, sim, pode deixar, Jorge. Aí, mas esse slide, pessoal, das fórmulas, ele também é a mesma coisa, tá? Tá lá no da professora Camila, mas de qualquer forma eu deixo lá para vocês consultarem. Se achar que eu acho que vai achar mais rápido aqui, porque tá um pouco menor, tá certo? Mas eu coloco lá para vocês, tá certo? Valeu, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Amanhã a gente vai. Talvez a gente não acabe cedo como a gente acabou hoje, porque a ideia é fazer essas duas questões com vocês, desse momento turbulento, e tentar consolidar bem o nosso conteúdo amanhã. Opa, fala, Marcelo. Marcelo, a princípio, o projeto que a gente havia comentado no início do nosso curso, né? Ele não era de substituir nota, na verdade seria um projeto complementar à terceira unidade, certo? Essa nossa unidade aqui. A gente está discutindo, ainda está fechando. Como eu estou preocupado com o tempo, eu não sei ao certo se a gente vai fazer ou não esse projeto, em função do tempo de vocês, porque fica muita coisa para fazer. Seria um projeto facultativo, né? Não era obrigatório. Então a ideia é que quem quisesse fazer, ia ter uma redução no peso da nota, né? No peso da prova. Porque aí o peso da terceira unidade estaria dividido em prova, projeto e questionário. Quem fizesse o projeto. Quem não fizesse o projeto ia ficar só prova e questionário, né? Então o projeto ele ia fazer com que diminuísse o peso da prova. Espero que a gente tenha uma resposta para vocês definida. Acho que até amanhã, porque quando a gente fecha o assunto, né? Porque o projeto envolve basicamente cálculo de perda de carga e cálculo do diâmetro, que a gente vai comentar amanhã. Por isso que a gente não falou nada ainda, porque a gente não deu o assunto ainda. Se a gente só comentasse com vocês, eu acho que não ia ser de muita valia, porque o assunto em si ele ainda não foi dado. A gente vai finalizar amanhã, tá certo? Mas amanhã eu dou essa resposta a vocês referente ao projeto. Se a gente vai fazer ainda e quem for fazer, quanto que ele vai valer para diminuir o peso da prova, tá certo?